Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir em nossa peregrinação pelo Êxodo, chegando às leis de Deus, às preciosas orientações divinas para que a nossa vida seja realmente feliz. É sobre isso e muito mais do Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui à mesa para compartilhar com você o tema dessa semana que está muito especial. Vamos continuar falando sobre a lei de Deus e vendo aplicações práticas em nossa vida. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia e nós desejamos que você seja muito abençoado ao longo desse programa e que você esteja aprendendo muitas coisas positivas e preciosas com a palavra de Deus. Você sabe, aqui no nosso programa, a gente faz esse programa com a parceria de amigos queridos que vêm aqui aos estúdios da TV Novo Tempo para apresentar aquilo que estudam em relação à Palavra de Deus. E eu passo a apresentá-los mais uma vez. Aqui à minha direita, o pastor Esinaldo. Bem-vindo, Esinaldo. Obrigado, pastor Vinícius. É uma alegria estar aqui com os amigos, aqui nos estúdios da Novo Tempo. Essa já é a segunda semana estudando o tema sobre a lei divina, aqui no nosso guia de estudos da lição da Escola Sabatina. Exatamente. Também o pastor Luciano. Bem-vindo, amigo. Obrigado mais uma vez, pastor Vinícius. Foi ótimo esse convite. Está sendo uma experiência incrível aqui, né? Aprendendo aqui aos pés de Gamaliéis, né? A turma realmente maravilhosa e muito obrigado. Estamos felizes com sua presença, meu amigo. E pastor Felipe, bem-vindo, amigo, mais uma vez. Obrigado, pastor. Obrigado, pastores. É um privilégio estar com vocês. Vamos continuar aí no estudo do livro de Êxodo e agora uma sessão muito interessante de desenvolvimento da lei que, creio eu, vai ser muito legal para todos nós. Amigo Esinaldo, você podia orar, por favor? Sim, vamos orar então. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante da Bíblia Sagrada e vamos recapitular, vamos repassar aqui o estudo que o guia está nos apresentando, esse manual de estudos. E oramos suplicando a direção e a unção e a presença do Espírito Santo. Que o mesmo Espírito que inspirou os profetas possa iluminar a nossa mente, não somente nós que estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, mas também a cada amigo e amiga, cada um que está assistindo de sua casa. Que o Espírito Santo também possa estar ao lado dessa pessoa, acompanhando-a no estudo da sua santa palavra. Amém. Assim nós oramos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Na semana passada, Esinaldo, a gente viu a dádiva da lei no Sinai, esse grande presente que Deus deu à humanidade, a expressão em 10 pequenos discursos, 10 princípios universais que revelam 10 restrições mínimas para uma infinidade de liberdade que Deus oferece ao seu povo. Na lição dessa semana, nós entramos e nos aprofundamos um pouco mais no detalhamento da lei, com leis que Deus ofereceu para Israel e para a humanidade também, por que não dizer, em termos de princípios, para organizar a nação e para que aquele povo pudesse ser um povo realmente bem-sucedido, ordeiro e próspero no território que eles haveriam de entrar. Exato. Bem, ali aos pés do Monte Sinai, Deus estaria, eu gostei do termo que você usou, Deus estaria organizando a nação. A nação em si já existia. Na verdade, a nação ela se desenvolveu ali no Egito, embora debaixo de um contexto de escravidão. Deus liberta a nação de Israel, conduz ao Monte Sinai, Deus faz uma aliança com a nação e agora está organizando a nação. E nessa organização da nação, Deus vai colocar Israel como distinto das outras nações. E a gente percebe isso no verso áureo, no texto importante aí, que passou por toda a semana, que é Êxodo capítulo 20, versículo 22 e 23, eu leio aqui. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei? E o verso que eu gostaria de enfatizar é o verso 23 aqui. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. É interessante essa expressão ao lado de mim, nem fareis para vós outros. Isso me faz lembrar justamente o primeiro e o segundo mandamento do Decálogo,
O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, tem a ver com a unicidade de Deus, Deus é único. E o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, tem a ver com a incomparabilidade, que Deus é incomparável. E esses elementos mostram Deus querendo distinguir a nação de Israel das demais nações do Antigo Oriente Próximo. Aquelas outras nações, elas eram politeístas, elas eram idólatras, adoravam uma infinidade de deuses do próprio Egito, de onde a nação de Israel saiu. E agora Deus, ao organizar a nação, Deus estava organizando a nação como uma nação monoteísta. E ao distinguir a nação das demais nações, isso não significava que agora a nação de Israel estaria totalmente excluída, alheia das demais nações. Muito pelo contrário. Essa distinção da nação de Israel era justamente preparando-os para uma missão, a missão de alcançar as demais nações, de tirá-los do paganismo, da idolatria e trazê-los para o monoteísmo da nação de Israel. Muito bom, e essa distinção precisava ocorrer de fato, porque havia um abismo gigantesco entre a moralidade que Deus pretendia para o seu povo e a moralidade praticada entre os povos circunvizinhos ali a Israel, para onde eles iriam e por onde peregrinavam pelo deserto, né? E o interessante é que o desdobramento do decálogo que foi dado em Êxodo 20, que é o que nós vamos estudar aqui nessa semana, é o desdobramento do decálogo, que seria o código, né, da aliança, do capítulo 21 ao 23, vai mostrar como que a lei de Deus estaria sendo aplicada à nação de Israel no dia a dia. E a gente vai perceber que há elementos que são diferentes de como que as outras nações praticavam. Ou seja, os 10 princípios, os 10 mandamentos agora vão receber aplicação específica para cada caso, atitudes, situações específicas. Exato. Nesse desdobramento aí, um que me chama muito a atenção aqui é com relação aos escravos, né? Porque a nação havia sido escravizada. Eles viveram por centenas de anos ali sob o regime da escravidão. E agora Deus estabelece alguns princípios com relação à escravidão dentro do povo de Israel. Lógico que não é no conceito que nós estamos acostumados, né, no Ocidente, mas ainda assim tem aqui pontos bem distintos. Por exemplo, o ano sabático. A cada ciclo de 7 anos, né, no 7º ano, no ano sabático, todo escravo deveria ser o quê? Liberto. Se ele não quisesse ser liberto, ele tinha todo lá o processo que ele, né, demonstrava que ele queria permanecer com o seu senhor. Depois, no ciclo de cada 7 anos, né, o ano jubileu, não só os escravos eram libertos, mas as terras eram devolvidas aos seus proprietários originais. Então, o que Deus está fazendo aqui? Ele está regulando para que não hajam extremos de riqueza e de pobreza. Isso me impressiona bastante, porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a gente vê o cuidado de Deus com os vulneráveis, o órfão, a viúva, o estrangeiro, né? E aqui você vê a base dessa lei do cuidado de Deus pelos vulneráveis. E isso ajudaria o quê? A não ter esses extremos. Imagina uma pessoa que vai escravizando, vai comprando as terras e tal. Quer dizer, ele só ia acumulando, enquanto a outra família ia desaparecendo, ia minguando. E lá no livro do Deuteronômio, Deus ainda diz uma coisa para o povo, né? Olha, não seja maligno no teu coração quando o teu irmão necessitado te pedir e você pensar, está próximo o ano jubileu, né? Porque o que o cara pensava? Não, mas peraí, está chegando o ano do perdão e eu vou emprestar agora? Deus dizia o quê? Não sejas maligno no teu coração, antes abrirás a tua mão e ajudarás ao teu irmão. Pastor Luciano, veja só, agora é interessante, essa lei sobre os escravos, a gente percebe o quão diferente essa lei era das demais leis do Antigo Oriente Próximo, porque o escravo ele poderia ter a oportunidade de escolher se ele queria ser liberto da casa do seu senhor ou não. O texto de Êxodo 21, verso 5, porém se o escravo expressamente disser, eu amo o meu senhor, isso demonstra que a lei da escravidão que era administrada por esse senhor era uma lei regida por misericórdia, por benignidade, a tal ponto que conquistava o coração do escravo. Então, quer dizer, no final do período, o escravo ele poderia muito bem decidir, não, eu quero ficar com ele porque eu amo. Então, algo totalmente diferente da nossa noção de escravidão. Sim. Esses capítulos aqui, do capítulo 21 ao 23, compõem aquilo que nós chamamos, ou convencionamos chamar nos livros de teologia, do livro da aliança, né? O código da aliança, né? Você percebe que é um dos primeiros códigos legais do texto bíblico, se não o primeiro código legal do texto bíblico.
diversas teorias sobre como ele se relaciona com os demais códigos que viriam a surgir tanto no livro de Levíticos, como Número e Deuteronômio. Mas o ponto principal aqui é que esse texto, como a gente conversou aqui, está desenrolando as leis anteriores que tinham sido dadas nos 10 mandamentos. Um ponto principal é que ele abre utilizando o termo técnico dentro do texto bíblico. Então, estes, verso 1 do capítulo 21, são estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. O termo para estatuto aqui é mishpatim em hebraico, que significa basicamente os juízos, os julgamentos, né? E o que seguem esses julgamentos é uma série de leis casuísticas, ou seja, uma série de casos que representavam potenciais problemas na nação e que serviriam como estudos, né, para você entender. Não quis usar o termo para não ficar feio, ou cacofonia aqui. Casos, né? estudos e casos. Exato. São estudos para que você conseguisse julgar outros casos que eventualmente não estivessem aqui. Um dos pontos é a própria escravidão. O ponto que os pastores mencionaram é muito interessante, porque quando nós olhamos o texto e lemos ele da perspectiva moderna, a nossa perspectiva pós-moderna aqui para o texto, parece que essas leis aqui, elas são chauvinistas, misóginas, escravagistas, né? É um texto que está regulando instituições que nós não queremos na nossa sociedade. A gente não quer escravo entre nós, a gente não acredita mais nisso, nós não acreditamos que isso seja algo de Deus. Então, quando a lei fala sobre isso, ou legisla sobre isso, o primeiro raciocínio que vem à mente, e isso é utilizado muitas vezes contra o Código da Aliança aqui, que era uma aliança com o povo escravagista. O ponto aqui é exatamente o contrário. Se nós estudarmos o contexto das nações circunvizinhas a Israel, como o pastor mencionou, os escravos geralmente nem seriam mencionados, não haveria leis que regulamentassem nada a respeito deles. Ainda mais 10 casos, que é o que nós temos, 10 casos que aparecem na sequência sobre escravos, começando o código. Então você tem o código abrindo com a questão dos escravos. Entende? Faz muito sentido, porque eles eram escravos. Né? Exatamente. Então parece que Deus está apelando a eles, uma condição que tinha sido a anterior deles, para que eles prestassem atenção em relação àqueles que estavam sob o cuidado deles. Na Bíblia, por exemplo, nós temos vários aspectos dessas leis anti-escravagistas que apontam para uma trajetória salvífica para eles. Por exemplo, nós sabemos que eles tinham o direito de descansar no sábado e no jubileu. Vários textos, como Levítico 25, Deuteronômio 15, chamam eles de irmãos. Os escravos são os seus irmãos. E nós vemos vários textos do Pentateuco usando isso. Quando eles fossem circuncidados, se escolhessem serem circuncidados, lá em Êxodo capítulo 12, verso 44, nós sabemos que eles poderiam participar da Páscoa. Então, a libertação do povo era a libertação deles também. Sabemos que Deus vingaria o sangue do escravo abusado pelo mestre. Nós temos isso em Êxodo capítulo 21 aqui, eles estão verso inclusos 20. no sábado também. São incluídos na lei do sábado. E olha que interessante, Deuteronômio 23, verso 15 a 16. Não entreguem ao Senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Ele poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado. Não oprimam ele. Olha que interessante, o texto dizendo assim, o escravo que foge de uma outra nação entre vocês é livre em Israel. Muito bom. Ele é livre em Israel. Israel estava arranjando um problemão com as nações ao redor dele, porque a gente sabe, por instituições e tratados legais que encontramos, os tratados cuneiformes, que havia tratados de devolução de escravos entre as nações. Eles não poderiam fugir de um lado para o outro. A gente tem isso entre os hititas e entre os mesopotâmicos. Então, assim, o que Israel está fazendo? Não, Israel não. Se eles fugirem para cá, é porque eles ouviram que aqui é uma terra de liberdade. E aqui eles podem existir em liberdade. O mesmo ocorre com as mulheres, com os servos e uma série de outras instituições que nós vemos na sequência desse código. Ou seja, este código, irmãos, é um código revolucionário para a época. Sim. É uma revolução. Para pensar para nós não, mas para eles era. Para eles era uma revolução. Sem pensar também que nós olhamos muito para a escravidão apresentada na Bíblia a partir do ponto de vista da escravidão africana que ocorreu no Brasil e fazemos uma correlação anacrônica muitas vezes, né? Me parece que aqui nós temos uma relação que a Bíblia chama de servidão e escravismo
é muito mais aproximada da própria relação de trabalho que nós temos hoje em prática e que é legal entre patrões e empregados, porque aqui nós temos uma cultura essencialmente econômica agrícola. Cada pessoa, cada família tinha posse da terra. E em algum momento a pessoa perdia a posse da terra em função de dívida ou algum outro problema que tinha acontecido, e aí ela não tinha de onde tirar o sustento. E ela ia trabalhar para uma outra pessoa numa relação de escravidão para ter o seu sustento. E também uma venda antecipada. É uma do seu venda serviço. antecipada do seu serviço, que é basicamente os nossos contratos de trabalho hoje, se você parar para pensar. Talvez a nossa relação de trabalho hoje, carteira assinada, à luz do que o texto bíblico diz, poderia ser considerado escravidão naquele tempo, mas nós achamos que é normal. Sim. É tanto que o autor aqui, né, na última pergunta aqui, reflexiva, ele pergunta, né, será se hoje não existe algum resquício, né, desse tipo de relação de trabalho mais abusivo e tudo, e como é que a gente pode combater isso? Então, E existe, né? e existe, porque a gente vê cada vez mais uma polarização, né, na distribuição Sim. Tem dos um extremos. Um grupo de leis que eu acho que vai nessa direção, que nós temos, são as leis a respeito da violência, que ocorrem no verso 12 em diante, né? Então, você vê lá no verso 12, quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o seu próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Veja que você tem uma gradação, né, são vários casos que diferenciam o mesmo ato, né, o mesmo ato doloso aqui de procurar a morte de alguém. Você vê que os códigos de legislação contemporânea desenvolvidos, eles também absorve esse princípio. Hoje você sabe, a gente sabe que existe o crime doloso e o culposo, né? O culposo é aquele que não teve intenção de fazer o ato, né? E o doloso é aquele que tem dolo, ou seja, tem interesse, tem intenção de matar. Exato. Já está aqui o princípio. Exato. E o que eu acho interessante desse princípio é que a legislação aqui prevê tenta fazer com que não haja o uso desnecessário da força entre eles. Você percebe, se morreu, será morto, se matou, será morto. Só que se ele fez cilada e Deus permitiu, então eu vou colocar para você um lugar de fuga. Você tem que fugir para lá, para que a gente possa ter um processo legal que de fato lance mão ou julgue aquilo que aconteceu. Ou seja, Deus é o último juiz, não são os homens. E as legislações aqui eram para promover uma justiça tal que de fato esse povo pudesse ser reconhecido como povo sábio, como vimos na nossa última lição. Muito bem, se você deseja ter a lição da Escola Sabatina na sua casa para você acompanhar antecipadamente essa discussão que é tão importante e tão rica, você tem agora o site lições.cpb.com.br como um canal exclusivo para você que assiste o programa Lições da Bíblia. E aí você pode adquirir a sua lição e ter a cada trimestre, cada temporada, esse conteúdo precioso na sua casa. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o segundo bloco do nosso programa, para continuar estudando com você o livro do Êxodo. Que bom que você está conosco mais uma vez, agradeço a sua companhia e gostaria de fazer uma recomendação do coração para você, que é a revista A Procura da Verdade, a revista Esperança, A Procura da Verdade. É uma grande bênção para você conhecer a Palavra de Deus, para você conhecer as doutrinas da Palavra de Deus, né? Então, eu sugiro que você tenha esse material aqui. Por exemplo, você vai encontrar temas como a existência de Deus, por que devo confiar na Bíblia, a criação, a origem do mal e uma série de temas muito importantes que estão relacionados com a verdade. Olha só, a verdade é uma coisa preciosa. Na realidade, nós sabemos que Jesus é a verdade e aquilo que Ele ensina para nós também é a verdade. Então, se você deseja ter essa revista, manda um WhatsApp para esse número que está aparecendo agora na sua tela. Faça isso agora, para que você tenha acesso a esse material tão precioso. Você sabe que isso vai gratuito para você, porque é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Muito bem, meu amigo Esinaldo. Mais leis, né? Leis e mais leis. Os 10 mandamentos se desdobraram em princípios e em regras específicas para atender o povo na organização da nova nação. Exato. Aqui na lição de segunda-feira, no nosso guia,
Ele vai estar em... O foco aqui é o quarto mandamento, aqui no capítulo... Desculpa, na pergunta de número 3, que nos remete aqui ao capítulo 23 de Êxodo. Êxodo capítulo 23, é os versículos 10 a 19, mas eu quero ler aqui o verso 10 e 11. É que, na verdade, o mandamento do sábado ele está sendo repetido no versículo 12. E eu percebo que o mandamento do sábado ele vai servir de padrão para os demais sistemas que Deus vai criar na nação de Israel. Por exemplo, o ano da remissão, que é o ano de descanso, aqui nos versos 10 e 11. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém no 7º ano a deixareis descansar. Então você percebe que o modelo aí foi justamente o modelo de 6 e 7 do ciclo semanal. Interessante. Então assim, o mandamento do sábado sendo usado como estrutura, como base para essa instituição e depois em questão ao ano jubileu também, né? Porque o ano do jubileu são várias sequências de 6 e 7, 6 e 7. Tá? Então o mandamento do sábado sendo usado como base estrutural para isso. Agora, lendo aqui o versículo 12 e 13, temos outros princípios aqui. Primeiro, 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o seu forasteiro. Outro princípio que aprendemos sobre o sábado aqui. O sábado é um elemento exemplar. Então, o israelita ele guardaria o sábado para quê? Para quê? Para servir de exemplo para os demais elementos da sua casa. Esse é um elemento importante. Outro elemento importante em relação ao sábado é do sábado relacionado com as festas. Aqui nós percebemos em Êxodo 23, versículo 12 a 13, o contexto imediato seguinte é o anúncio de 3 festas aí. Temos a festa dos pães asmos, no verso 15. No verso 16, a festa da cega. E no próprio verso 16, a festa da colheita. Se formos para Levítico, eu tenho um texto anotado aqui, Levítico 23, que é um texto paralelo a esse, a gente vai perceber essa repetição do sábado sendo mencionado com as festas. Nós bem sabemos que no calendário israelita havia ali 7 festas, tá? E aqui o sábado, ele sendo adicionado como elemento primário. Vamos lá, Levítico 23, versículo 3, versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. E o primeiro elemento a ser mencionado é o sábado. Tá? Só que aqui é o sábado semanal, é o dia do sábado. E em seguida vem a descrição das festas, né? A Páscoa, aí depois as primícias, né? A festa número 2 aqui seria, depois o Pentecostes, aí no verso 24 aqui a festa das trombetas, né? Depois o dia da expiação, depois a festa dos tabernáculos. Então assim, o sábado sendo mencionado entre as festas, mostrando esse caráter festivo que deve ter no dia do sábado. Então assim, é um outro ensino adicional sobre o sábado, que o sábado ele tem essa natureza, esse caráter festivo. Além de ser uma santa convocação, também ele tem esse caráter festivo e ele serve de elemento estrutural para o próprio calendário da nação de Israel. Muito bem, sem falar que nessas festas que caíam em qualquer dia da semana, o dia que caísse era sábado. Era como um sábado, era né? Considerado sábado. Exatamente. Muito bem, seguimos aqui, temos mais leis aí, Felipe? Sim, temos várias leis, na verdade, né? O capítulo 23 encerra o chamado Código da Aliança e nele a gente começa a ver um fechamento bem interessante que orienta o povo a essa perspectiva mais festiva e também o coloca diante do centro da lei, o que a lei significa de maneira geral. Veja os versos iniciais do capítulo 23, que dizem assim, não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e, num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, veja que pressupõe inimizade entre eles, né? Seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Veja o texto, né, o final, esse ponto final aqui da lei, né, fechando, não é bem o final, mas iniciando essa parte final do Código da Aliança, essa ênfase forte na justiça interior do adorador, né? Aqui é um ponto muito importante a ser destacado. O texto bíblico não fala de justiça social,
eu tenho as minhas dúvidas das modernas ênfases bíblicas ou sociais com base no texto bíblico, destacando que o texto tem uma preocupação de justiça social. O texto não se preocupa com justiça social, na minha opinião. O texto bíblico se preocupa com justiça pactual. Há uma diferença entre as duas coisas. Na superfície, elas se manifestam de maneira igual. É a sua preocupação com quem está do teu lado, em fazer com que aquele que tem menos proventos... Mas a motivação é diferente. Exatamente, seja abençoado. Só que o ponto aqui é a justiça que emana do pacto daquele que anda com Deus. Ou seja, a ideia de você abençoar o inimigo, de você andar, fazer com que o animal deles seja colocado em pé, de você não passar por alto as demandas, inclusive daquele mais pobre da sua comunidade, não tem nada a ver com a necessidade de fazer com que a sociedade moderna, aplicando para hoje, seja melhor, mas com que o pacto entre o adorador que assim o faz e o Deus que ele adora seja relevante para aquela pessoa. Ou seja, é um testemunho. O ponto aqui é testemunho do Deus que você anda com ele e não necessariamente com a melhora da sociedade pela sociedade. Interessante, quando você leva isso aí lá para o Salmo 15, né? Aquele que vai habitar na presença de Deus, né? Tem essa questão, né? Ele é generoso, né, para com o necessitado, ele promete e cumpre mesmo com dano próprio. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse conjunto de leis aqui é o desejo de Deus de uma sociedade não somente organizada, mas com equidade no trato de uns com os outros. Ou seja, para que as coisas estejam bem comigo, elas não têm que estar mal com você, né? Eu não tenho que prejudicar você para que eu esteja bem. Você vê que até o caso do inimigo aqui, né, vai lembrar a gente Jesus lá no Novo Testamento, né, de amar e de orar pelos que perseguem. Ou seja, a gente recebe de Deus, que toma a iniciativa, e nesse processo a gente passa a viver como Deus, ou seja, a gente também toma a iniciativa para que as coisas estejam bem ao nosso redor. Ou seja, essa justiça, ela emana de um profundo conhecimento de quem Deus é. Veja, isso aqui também não é a defesa de abuso, né? Que você tem que se submeter ao abuso constante, né? E não se autopreservar. Esse não é o ponto do texto. O ponto do texto está tentando mostrar a justiça que emana daquele que anda no pacto. Ou seja, é uma defesa clara de quem Deus é. Veja, a gente nós conversamos algumas conversas atrás sobre a ideia da autorrevelação divina através do povo. É isso que a gente está vendo aqui. Cuida do inimigo, estende a mão para ele, anda com ele. Revelação né? do próprio Deus. Isso. É Deus se revelando para as outras nações dentro do povo. É porque, na verdade, desculpa, o conceito de justiça na Bíblia é importante a gente entender, né? Que justiça não é meramente algo conceitual. Isso. Justiça equivale à compreensão de uma pessoa. Deus é a própria justiça. Jeremias 23, o Senhor é chamado do Senhor, justiça nossa. Paulo vai desenvolver esse pensamento lá em 1 Coríntios, Cristo é a nossa justiça. Então, o conceito de justiça é a pessoa do próprio Deus. Então, acredito que a prática da justiça, que depois talvez o livro de Salmos vai falar sobre ajuda ao próximo, etc e tal, mas na verdade ali é uma demonstração prática de quem é Deus. Deus é assim. Essa é a única justiça que existe de fato. Exato, né? O problema do pobre é o problema daquele pobre que bate na sua porta. Parece que o texto está dizendo assim, olha, beleza, a gente tem um problema muito grande na sociedade, a gente tem que se preocupar com isso, mas o problema maior é daquele que você passa todo dia ali do lado da tua porta. Aquela pessoa que está do teu lado, aquela pessoa que vem falar com você, aquele que você não pode despedir sem o auxílio, é aquele que está do seu lado. Os profetas ajudaram a gente a entender isso daí claramente. Miqueias, no capítulo 6, verso 8, ele vai ao ponto. Ele diz, o Senhor já disse o que é bom e que Ele espera de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente diante de teu Deus. A justiça, como você disse, não é um conceito abstrato, uma ideia, um sentimento. A justiça é alguma coisa que você pratica na sua vida com base na justificação que você recebeu, que você disse. É justiça pactual. Uma vez que você entra no pacto com Deus, você espelha o caráter de Deus. Aliás, a sua parte na aliança é crer em Deus para que Ele se manifeste em você. Então, cada indivíduo que compõe uma comunidade pactual, ele reproduz o caráter de Deus. Ele é justo, ele é amoroso, ele é fiel, ele é honesto, ele é bondoso. É muito bom ser vizinho de um indivíduo justo.
Não é isso que se espera de nós. Agora, o que acontece na sociedade hoje? Nós temos a injustiça prevalecente, que deriva em opressão, perseguição, violência, uma série de coisas, que é na sociedade que a gente vive hoje. Não podemos negar isso. E existe isso. O problema é que as pessoas querem resolver isso com decretos, com leis, com imposições, mesmo com com armas, discurso, com postagens na rede social. Não, você só resolve isso individualmente, indivíduo por indivíduo. Com quem está próximo de Exatamente. você. Aí você vai ter a justiça de verdade. Não é porque ela vai do interior para o seu próximo. Agora, de cima para baixo, não se É que esse é o conceito de justo, né? É interessante o conceito de justo. Né? A palavra justo sendo repetida lá desde Noé e tal, Noé era justo e tal. Então, o que é ser justo? E aí, Gênesis 15, 6. Ele creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. O Novo Testamento vai desenvolver o assunto, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, justo é aquele que adere ao pacto. Justo é aquele que recebe o pacto. O justo é aquele que expressa o caráter do justo. Exato. E é sugestivo que essa ênfase na justiça é exatamente como o Código da Aliança termina, né? Você tem essa ênfase da justiça, os deveres dos juízes, daí o sábado, o pastor muito bem mencionou, e as festas, né? Então, terminou o código, né? Então, eu fechei Deus está dizendo para eles, fechei essa legislação preambular aqui para vocês, que vai ajudar vocês a começarem a organizar a nação. Só que o que é interessante é que a partir do verso 20, do capítulo 23, há uma outra seção que fala do plano original de Deus aqui, e onde Deus vai se comunicar com eles, olha, não aconteceu ainda, tá? Então isso aqui é para quando vocês chegarem lá, mas vocês ainda estão no deserto, parece que Deus para e lembra a eles sobre isso. E veja o verso 20 ao 23, eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que o guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizer tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês, porque o meu anjo irá diante de vocês. E aí ele fala as batalhas que o anjo mesmo iria lutar. Então, aqui há algumas expressões muito interessantes. A primeira delas é a presença do anjo do Senhor em si, né? Então, perceba, aquele que estava na nuvem, que escudou eles da agressão do faraó, que iluminou-os e também cobriu-os durante o dia, é aquele que agora vai à frente. O anjo passa à frente novamente. Um outro ponto que nós vemos aqui é o termo pechar, não se rebelem contra ele. Exato. O termo aqui não é qualquer pecado, tá? O anjo rebelião. aqui não é se você cometeu um pecado e agora precisa do sacrifício do santuário, isso aí estava tudo certo. O ponto aqui é a rebelião. Parece que Deus está dizendo assim, ó, para que essa justiça toda aconteça, vocês não podem voluntariamente voltarem ao Egito. Vocês não podem escolher a escravidão novamente. Ele está dizendo, não escolham a escravidão, não se rebelem contra mim, não voltem para lá. Um outro verbo que aparece ali é o verbo marar, tornar amargo. Ou seja, não se amargurem, não se tornem amargos novamente, que é o que a gente viu lá em Mara, que deixou de acontecer com eles, Deus curou eles. Então o ponto é, eu tirei vocês, parece Jesus falando, né? Eu expulso o demônio, mas mantém limpo, porque senão vai voltar 7 e depois vai ser mais difícil de arrancar. Agora, é o que Deus está falando. Nessa descrição aí que fala do anjo, da presença, isso parece dar assim, a certeza a eles de assim como Deus tirou eles do Egito, Deus os introduziria, né? Da mesma forma na Terra Prometida, ou seja, Deus lutaria por eles, né? Deus estaria à frente. E a identidade desse anjo é muito fácil de ser identificada justamente por causa dessas cláusulas, dessas palavras, né? Por exemplo, aqui o diante de ti, muitas vezes essa expressão é usada para o próprio Deus, que iria diante da nação. Em Deuteronômio Deus fala isso, né? Por exemplo, porque não perdoará a vossa transgressão. Perdão, né? Dando a entender que haveria a possibilidade do anjo perdoar determinadas transgressões, mas essa especificamente não, né? Pois nele está o meu nome. Então é lógico que esse anjo aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que dirigia as hostes de Israel. É interessante que o pessoal da sociedade bíblica, eles acabam querendo nos ajudar colocando o anjo aí com letra maiúscula, né? Embora no hebraico não haja isso, não exista isso, melhor dizendo.
mas praticamente é fácil de identificar aqui como uma pessoa de Jesus. É interessante como que o anjo ia agir, né? Perceba o verso 27. Enviarei o meu terror adiante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus, os heteus. É interessante. Tá vendo? Eles não têm que lutar. Tem duas coisas que Deus ia fazer. Ele ia mandar o terror e as vespas, né? As feras do campo. Esferas do campo. Exatamente. Aqui na sequência existem algumas coisas interessantes. O terror, o termo tir-a aqui, né? Ele é raro, tá? Ele geralmente está vinculado com um terror absoluto, né? E o termo que é vinculado à vespa também, tá? A vespa, na verdade, é uma tradução tentativa desse termo. Pode ser muitas outras coisas. Pode ser, inclusive, um jogo de palavras, porque Tsirá, lembra de Mitzrayim, Egito. que é Egito. Né? Então, o Egito era o dono daquela terra de Canaã, para onde eles iam. Sim. E a mão forte do faraó tinha mantido aquele povo em sujeição. A destruição do núcleo do poder agora deixou aquele local todo num vácuo. Então, o próprio poder do faraó que destruía Canaã e que sujeitava Canaã era agora utilizado a favor do povo de Deus que entrava numa terra que estaria fácil de ser conquistada. Ou seja, você vê a reversão total, até o domínio que faraó tinha sobre eles e sobre os outros povos é revertido a favor deles agora. Muito bem, nós vamos fazer agora um breve intervalo. Não saia daí, Lições da Bíblia volta já já. O Brasil vive uma epidemia silenciosa. Meu filho está viciado em jogos. Alô, Novo Tempo? Eu não consigo dormir. Mas em breve você vai entender a sua mente. Com fé, ciência e de forma simples. Mas para manter esse programa no ar, a gente precisa de você. Você é a resposta de Deus para alguém que está gritando por dentro. Sou o anjo, sou o Novo Tempo. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. Obrigado pela sua companhia até esse momento especial. Estamos estudando as leis que Deus deu no Sinai para Israel, entendendo esses princípios que são aplicados, inclusive, nos dias de hoje. Quero fazer uma gratidão especial para você que é anjo da esperança e também recomendar você que ainda não faz parte dessa corrente do bem, fazer parte. Você está vendo aí um WhatsApp, está aparecendo na sua tela. Então, manda uma mensagem para a gente, nossa equipe vai entrar em contato com você e vai dar a oportunidade de você também fazer parte dessa corrente do bem que leva a mensagem de esperança para muitas e muitas pessoas. Meu amigo Exinaldo, vamos seguir aqui. Sim. Mais leis. Quem já não ouviu falar olho por olho e dente por dente? E aí, professor, explica agora, né? O que é isso? Bem, botar você na mira da verdade agora. verdade. Mudou de programa aqui. Agora que rápido, né? Foi rápido aqui. Muito bem, amigos. Na parte de quarta-feira aqui do nosso guia, nós vamos encontrar, já no Novo Testamento, o mesmo cenário do Sinai sendo montado. Muito interessante. O mesmo cenário do Sinai. O interessante é que nós falamos no bloco anterior, o pastor Felipe terminou de mencionar, sobre o anjo que iria diante do povo. E esse anjo era a própria pessoa de Jesus. Aqui no Novo Testamento nós estamos vendo o mesmo anjo, só que agora encarnado. Ele mesmo ali. É certo que o texto aqui ele pede para a gente ir para Mateus 5, verso 38. Só que um texto não pode ser lido sem antes ler o seu contexto. Né? Que, na verdade, toda a unidade de pensamento, aí, toda a perícope, né? Toda a unidade aí de Mateus 5, 38 começa em 5, 1. É lá com o início das bem-aventuranças. E se a gente ler aqui, Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, a gente vai se lembrar, sabe do quê? Do capítulo 19 de Êxodo e do início do capítulo 20. Ó, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. A gente tem um cenário de um monte aqui. E como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Vocês se lembram lá no capítulo 19, que ele fala de uma questão de aproximação. Sim. Ele fala também de uma questão de aproximação. E ele passou a ensiná-los dizendo... Então, me parece que até o tamanho do texto é quase do mesmo tamanho de Êxodo 20, versos 1 e 2. Né? Então, parece que estamos diante do mesmo cenário ali do Sinai. E agora Jesus ele vai colocar aqui os princípios de seu reino, que são as bem-aventuranças,
que esses mesmos princípios eles podem serem regidos pelos mesmos princípios do decálogo. Aí depois nós temos, a partir do versículo 13 em diante, principalmente a partir do verso 21, nós temos um desdobramento dos princípios das bem-aventuranças, à semelhança como nós temos lá no Sinai. Do Código da Aliança. Exato, lá. nós temos os 10 mandamentos e a partir do capítulo 21 de Êxodo, um desdobramento dos 10 mandamentos. Então estamos aqui diante do mesmo cenário, é o mesmo Deus que estava sobre o topo do Sinai, ele está sobre o topo desse monte. E o propósito é o mesmo, né? Ajudar o ser humano a aplicar na dia a vida dia. prática Exato. o ensinamento. Os princípios do reino. Outra palavra que aparece aqui, que é muito chave aqui, é a chave lá também, é no verso 21, ó, ouvistes. Essa mesma palavra vai aparecer no 27, ouvistes. Verso 33, também ouvistes. Verso 38, ouvistes. Verso 43, ouvistes. É uma repetição do tal do Shema. A gente se lembra lá que no contexto de Êxodo, de Deuteronômio, Deus fala assim, ouça atentamente, ouça atentamente. É o mesmo Deus que está repetindo aqui. E a fórmula aqui é ouviste, eu porém vos digo. Eu porém vos digo. Ou seja, eu vou dar uma explicação. Não está anulando, não está anulando. Na verdade, ele está ampliando aquilo que já havia sido ampliado lá. Ele está ampliando Ele ainda. mesmo disse, nesse mesmo capítulo, 5,17, que não veio revogar a lei e os profetas, mas veio Para cumprir. cumprir. Né? É lógico, é É lógico. muito mais fácil não matar do que não odiar, né? Então, assim, parece que a lei fica mais difícil nas palavras de Cristo, não Exatamente. fica mais fácil, né? É interessante que, geralmente, quando a gente ouve o discurso sobre a abolição da lei baseada nesse texto, é uma falsa percepção da lei, da dicotomia, da diferença da lei do Antigo e do Novo, que a gente já conversou algumas conversas atrás. Aparentemente, o que Jesus está fazendo é ampliar, como a gente está mencionando aqui, mas, sobretudo, demonstrar o significado mais profundo da lei, né? Então, a ideia ela é um instrumento para ensinar você na sua vida. E ela está trabalhando com questões muito mais profundas do coração. Agora, o que é interessante, e a partir do verso 38 a gente vê isso ali, né? O que o 10º mandamento já estava fazendo em Já estava prenúncio lá, fazendo, Exatamente. não cobiçarás. Falando do interior. E quando você vê essa questão do ódio aqui, né? Por exemplo, Saul, né? Saul começou com a inveja, né, de Davi. A inveja gerou o ódio. E o ódio gerou a tentativa de homicídio. Então, você vê que Jesus, ele internaliza, né? Vai no ponto de origem, né? interno. Agora, o que eu acho interessante é a interpretação dele nessa direção. Veja o verso 38. Vocês ouviram o que disseram os antigos? O que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na direita, ofereça à esquerda. Se alguém processar você e tirar-lhe a túnica, deixe também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá também com ele 2. Se alguém dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe der ou que lhe pedir emprestado. Aqui, a interpretação de Jesus é curiosa aqui. Porque o que ele faz? Ele diz, olha, é olho por olho, dente por dente. É uma face pedir a outra face. Qual que é a minha interpretação lá de Moisés? Então eu vou pedir a face daquele que pediu a minha face. pediu a minha face. Ele disse, não, você tem outra face, não tem? Uma face por outra face. É um olho, pelo outro olho, os dois seus. É 1 milha sua, pela outra milha sua. Ou seja, são as 2 milhas suas. Jesus, ele está usando o texto para aprofundar o princípio da lei, que é mostrar para a gente a importância da humildade na hora de falar da lei e de andar com Cristo. Nessa questão de aprofundar, certa vez eu ouvi sobre a lei lá no Antigo, olho por olho, dente por dente, que já era uma maneira de Deus de restringir a vingança no coração. Exatamente. Porque, por exemplo, se alguém fura um olho teu, qual que é o desejo natural do coração humano? É furar os dois do outro, né? E, quer dizer, a lei já era assim, para restringir a vingança, mas agora você vê que Jesus vai mais longe ainda, né? Não, você não vai nem furar o outro, né? Entrega os dois. E eu acho que há um outro ponto nesse texto, que é a resistência ao mal. A outra face e a 2ª milha não é necessariamente assim, ó, eu sou o bonzinho, coitado, que eu quero apanhar. Me bateram numa face, estou virando a outra. Juntar a brasa viva na cabeça do... Exato, é a resistência ao mal. Você resiste ao mal, de acordo com os ensinos de Cristo, não é devolvendo na mesma moeda, mas ok, você bateu numa face, essa eu não deixei, mas a outra eu estou dando para você. A 1ª milha, eu andei porque você me obrigou. A 2ª milha,
eu estou dando, eu sou o dono dos meus caminhos e eu entrego eles para o Senhor. Pagar o mal com o bem. Porque isso é Exatamente. constrangedor para quem está fazendo. É a brasa. Você bateu no rosto de uma pessoa, você espera que ele vai voltar Revidar. com fúria terrível em cima de você. Aí ele te oferece a outra face e você se desmonta. Acho que a surra é maior. Que tipo de pessoa... exatamente, uma surra maior. Que tipo de pessoa é essa que é capaz de resistir a uma afronta como essa e me oferecer ainda a outra No fundo, face? você vê que Jesus está dizendo ao cristão que ele é livre, né? Ele não está condicionado pela ação do outro. Ele é livre, ele escolhe como ele quer agir, ele escolhe como ele quer responder. Por isso que é chamada a lei ao da que liberdade acontece. também. O que ele está mostrando é o verdadeiro caminho para a vitória. A gente não gosta desse caminho. A gente gosta do caminho da impulsividade, entende? A gente gosta do caminho que a gente acha que a gente vai ganhar. Mas vence mesmo quem resiste. Quem resiste o mal, como você disse. Porque aí a guerra acaba. E aí quem sai por cima é quem teve a humildade de fazer o que foi feito. Mesmo que isso não seja reconhecido. Exato. Mesmo que a... Mas quem tá Exatamente. reconhecendo que é Deus é o mais importante, né? Eu acho interessante, na conclusão desse capítulo de Mateus, que na verdade o Sermão da Montanha vai terminar só lá no capítulo 7, né? Mas aqui na conclusão dessa parte, vai nos levar ao caminho da perfeição. Você acabou de falar, né? Que o caminho certo e tal, o caminho do sucesso, né? Então o caminho do sucesso é você amar ao próximo independente daquilo que ele faça. E quando você responde com amor, é a melhor resposta que o ofensor vai receber de você. Você quer ver, Zinaldo? Só Pode um ser. minuto. Você imagina o seguinte, uma pessoa fere você. Se você o fere na mesma medida ou na medida ainda maior, isso inicia um ciclo Não tem sem mais. fim, porque do outro lado, o outro vai querer revidar. Não tem final isso. Vai ser tragédia para todo mundo. Então, a pessoa, no fim das contas, que revidou, lá no final, quando ela olhar para trás, ela não vai se sentir satisfeita. Ela vai se sentir muito frustrada. Vai se sentir pior do que ela estava. Agora, aquele que segue o ensinamento de Cristo e que não revida e que resiste o mal, ele, no primeiro momento, ele vai parecer perdedor. Mas quando ele fizer uma reflexão sobre o fato em si e perceber aquilo que ele deixou de perder porque foi humilde, ele vai perceber que ele foi muito, muito bem sucedido. É que, na verdade, Jesus está mostrando como dar um ponto final na maldade. Exatamente. A maneira de dar um ponto final na maldade é pagando com bem. E isso vai nos levar à conclusão de Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E a perfeição aqui, apenas para corrigir talvez um pensamento no mundo cristão, não é a questão da impecabilidade, Não. porque o contexto não é impecabilidade. É o amor. O contexto é amor ao Tanto próximo. que você vê lá em Lucas, aqui, ó, que faz a como ele interpretação diz, de né? Mateus, Que a gente sede misericordiosos como misericordioso é vosso Pai. É a mesma O passagem. cumprimento da lei. Agora, além desse detalhe do cumprimento da lei ser o amor, acho que o guia vai falar isso sobre o assunto, algo que é muito importante aqui é mostrar o elemento do pecado, que o pecado é muito mais do que ato externo. Muito mais do que ato Condição. externo. É porque O o pecado conceito é um elemento da natureza. interno que nasce na natureza, que alcançou o gênio humano. Entendeu? Então está na natureza humana. Que é justamente isso que Jesus está querendo mostrar. E é bom a gente fazer uma distinção também entre perfeição e impecabilidade, como você disse. É verdade, Nós aqui somos plenamente a favor da santificação. com certeza. Nós lutamos por ela e acreditamos que Cristo vai fazer isso na nossa vida. Viver em e Cristo. nós precisamos combater o pecado. É isso mesmo. Crescimento O problema do perfeccionismo é isso que você disse, impecabilidade. É alguém achar algum que ele momento- alcança um nível de impecabilidade consciente e que com isso ele pode medir a vida das outras pessoas. Esse é o problema. E muitas pessoas, como você disse, usam esse texto para afrontar supostos pecadores mais do que ele. Exato. Ou, aliás, ele já não é mais pecador. Ele alcançou o grau do pior dos pecados, que é o orgulho espiritual, para o qual não há solução. Acaba defendendo o que a lei condena. Exatamente. Mas é importante reafirmar que nós somos defensores da santificação, porque eu faço essa ressalva porque às vezes eu vejo algumas pessoas dizerem que os pastores eles não falam da santificação. Não, nós falamos da santificação. Só gostaríamos que as pessoas entendessem o texto em seu devido contexto e não o usassem de uma forma indevida. Eu acho interessante a questão da perfeição, como Paulo diz lá em Colossenses, que ele luta e trabalha para apresentar a igreja perfeita em Cristo, né? Mas ali também pode ser traduzido como madura em Cristo. E aqui, a lição aqui trouxe esse ponto que eu acho que é fundamental. Olha, verdadeira perfeição é amar, perdoar e ser misericordioso. Ou seja, é você ser semelhante a Deus no amor, no perdão, na misericórdia.
Isso é mais difícil do que se a gente considerar, por exemplo, o pecado apenas como atos, né, externos, aonde eu não como isso, não como aquilo, então eu estou Luciano, perfeito. Paulo fala que prossigo para o alvo. A perfeição para Paulo é prosseguir. Perfeição não é o contrário do que eles ensinam. Perfeição não é um ponto que eu alcanço e acabou. Ali Não é colocar, é tirar. Exato. É conceito lá. submissão, é o conceito do Antigo Testamento. O que eu achei interessante na lição de quinta-feira também é que ela pontuou, aqui a gente tem na pergunta 7, uma série de textos que tem algo em comum, que é a plateia para a qual aquele que é perfeito do ponto de vista divino age. Ou seja, aquele que é perfeito com Deus, ou seja, perfeito no amor, perfeito no serviço, para quem que ele age? Veja o verso 4 do capítulo 6. Para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai que vê Em secreto lhe dará a recompensa. No verso 6 nós vemos novamente a mesma coisa. Mas ao orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu pai que lhe dará em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Isso é muito importante, porque o texto, na verdade, está enfatizando o crescimento em Cristo, com Cristo individual. A plateia daquele que anda em amor é Cristo e os anjos. Exatamente. Não é aqueles que testemunham os pseudo-atos de Não é a religião deles. farisaica que faz isso para se Exatamente. promover, né? Pois é, meus amigos, essa bênção de se parecer com Cristo de verdade, alcançar a perfeição em Cristo, né? A perfeição da maturidade cristã, do amor, da misericórdia, da santidade verdadeira. Essa bênção está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.